Vocês acreditam em maldições? Não estou falando daquelas histórias que a gente ouve na internet, não. Estou falando do tipo de maldição que queima a alma, que transforma a gente em bicho, que faz uma mulher perder sua própria cabeça e galopar pelas noites de quinta-feira soltando fogo pelas ventas. Eu sei que parece loucura, e durante muito tempo eu também achei que era. Mas depois do que aconteceu em São João do Cafundó, uma cidadezinha perdida no interior de Minas Gerais, eu nunca mais consegui duvidar. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos, e o que vou contar agora vai fazer vocês entenderem por que algumas lendas não deveriam ser apenas lendas. Tudo começou em março de 2023, quando recebi uma ligação da minha tia Geralda. Ela estava desesperada, a voz embargada, dizendo que precisava muito da minha ajuda. Minha tia sempre foi uma mulher forte, daquelas que criaram 5 filhos sozinha, depois que meu tio morreu num acidente de caminhão. Ouvi-la chorar daquele jeito me partiu o coração. Ela dizia que coisas estranhas estavam acontecendo na fazenda, que os animais estavam morrendo de um jeito bizarro, que as pessoas da cidade estavam com medo de sair de casa às quintas-feiras à noite. Rafael, meu filho, você precisa vir para cá. Tem algo muito errado acontecendo e ninguém quer falar sobre o assunto com clareza. Mas eu sei que você sempre gostou dessas histórias antigas, dessas coisas de folclore. Você precisa vir descobrir o que está acontecendo aqui. Confesso que fiquei intrigado. Eu sempre fui fascinado pelas lendas brasileiras, pelas histórias que minha avó contava quando eu era criança. Aquelas narrativas sobre o saci, a cuca, o curupira e, claro, a mula sem cabeça. Mas uma coisa é ouvir histórias ao pé da fogueira. Outra, bem diferente, é ter que investigar algo que parecia ter saído diretamente dessas lendas para a vida real. Peguei meu carro 2 dias depois e dirigi às 7 horas que separavam São Paulo de São João do Cafundó. A cidade era exatamente como eu me lembrava das minhas visitas de infância. Pequena, com uma igreja colonial no centro da praça, casas simples e coloridas, e aquele ritmo tranquilo de interior que parece existir fora do tempo. Mas havia algo diferente no ar. Uma tensão palpável, um silêncio pesado que não combinava com o lugar. Cheguei à fazenda da tia Geralda no final da tarde. A propriedade ficava a uns 15 quilômetros da cidade, numa região de morros cobertos por Mata Atlântica. Era uma fazenda de gado e plantação de café, bem tradicional. Mas quando desci do carro, a primeira coisa que notei foi o silêncio. Nada de mugidos de vaca, nada de galinhas ciscando no terreiro. Apenas um silêncio denso, quase sufocante. Minha tia saiu da varanda e veio ao meu encontro. Ela tinha envelhecido desde a última vez que nos vimos. Seus cabelos estavam mais brancos, seu rosto mais marcado por rugas de preocupação. Mas seus olhos, aqueles olhos castanhos que sempre transmitiram tanta força, agora carregavam algo que eu nunca tinha visto antes. Medo genuíno. "Que bom que você veio, meu filho", ela disse, me abraçando com força. "As coisas estão cada vez piores." Entramos na casa, aquela construção antiga de paredes grossas e pé direito alto, que mantinha o interior fresco, mesmo nos dias mais quentes. Sentamos na cozinha, onde ela me serviu um café quentinho e começou a contar o que estava acontecendo. "Começou há uns 3 meses, Rafael. Toda quinta-feira à noite os animais ficam apavorados. As vacas mugem desesperadas. Os cavalos relinham e tentam derrubar as cercas dos currais. As galinhas ficam agitadas dentro do galinheiro. E então começamos a encontrar animais mortos." "Mortos como, tia?" "De um jeito terrível, meu filho. Com marcas de mordidas no pescoço, pisoteados, como se algo muito pesado tivesse passado por cima deles. E tem mais." Ela baixou a voz, como se tivesse medo de que alguém pudesse nos ouvir. "Tem marcas de cascos queimados no chão. Cascos em chamas, Rafael. E um cheiro de enxofre que fica no ar. Senti um arrepio subir pela minha espinha." Aquilo soava exatamente como as histórias sobre a mula sem cabeça que eu tinha ouvido a vida inteira. Segundo a lenda, mulheres que cometiam o pecado de se relacionar com padres eram amaldiçoadas a se transformar em uma mula sem cabeça que soltava fogo pelo pescoço. Toda noite de quinta para sexta-feira, elas galopavam pelos campos aterrorizando quem cruzasse seu caminho. "A senhora acha que é aquilo?" Perguntei sem coragem de dizer o nome. "Eu não sei mais o que pensar, Rafael." "Mas não sou só eu, não.
A cidade inteira está apavorada. Tem gente dizendo que viram uma mula galopando pela estrada que leva à igreja velha, soltando fogo. Dizem que o relincho dela é de arrepiar a alma. E tem mais uma coisa. Ela se levantou e foi até a janela, olhando para fora como se checasse se não havia ninguém por perto. Tem uma mulher na cidade. Ela se chama Marta. Mora sozinha numa casa afastada, perto do cemitério. As pessoas andam comentando que ela teve um envolvimento com o padre Augusto, lá da igreja matriz. Dizem que eles foram vistos juntos em situações suspeitas, que ela frequentava a casa paroquial em horários estranhos. E desde que essas aparições começaram, ela não tem sido mais vista durante o dia. Fica trancada em casa, as cortinas sempre fechadas. Só sai de noite. Aquilo me deixou pensativo. Será que realmente existia uma conexão? Será que a lenda era real? Ou era apenas uma coincidência e as pessoas estavam deixando a imaginação correr solta? Tia, eu preciso investigar isso direito. Vou conversar com as pessoas da cidade. Vou tentar entender o que realmente está acontecendo. Você vai ter que tomar cuidado, Rafael. As pessoas aqui estão com os nervos à flor da pele. E tem outra coisa. Hoje é quarta-feira. Amanhã é quinta. Entendi o que ela estava insinuando. Se eu quisesse descobrir a verdade, teria que estar preparado para a noite seguinte. Passei o resto da tarde conversando com minha tia, anotando tudo que ela me contava. Ela me mostrou as marcas no chão do curral, aquelas impressões escuras que pareciam ter sido deixadas por cascos em brasa. O cheiro de enxofre ainda era perceptível, mesmo depois de dias. Vi também os animais que tinham sobrevivido. Estavam visivelmente assustados, inquietos, como se pressentissem algo que eu não conseguia perceber. À noite, jantamos em silêncio. Eu podia sentir a tensão no ar. Minha tia estava preocupada comigo. Eu sabia, mas também estava grata por não estar mais sozinha diante daquele mistério aterrorizante. Na manhã seguinte, quinta-feira, acordei cedo e fui até a cidade. Precisava conversar com as pessoas, entender melhor o que estava acontecendo. Minha primeira parada foi a padaria do seu Osvaldo, um lugar que sempre funcionou como ponto de encontro e fonte de informações locais. Quando entrei, percebi que a conversa que rolava animadamente cessou de repente. As pessoas me olharam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Seu Osvaldo, um senhor de seus 60 anos, barrigudo e de bigode grisalho, me reconheceu. Rafael, menino, faz tempo que você não aparece por aqui. Veio visitar Dona Geralda? Vim, seu Osvaldo. E vim também entender o que está acontecendo por aqui. Minha tia me contou sobre coisas estranhas acontecendo às quintas-feiras. O clima ficou ainda mais tenso. As pessoas trocaram olhares entre si. Foi então que uma senhora idosa, Dona Benedita, que estava sentada numa mesa do canto, falou: Menino, você não devia se meter nisso. São coisas que a gente não entende, coisas que vêm de tempos antigos. Algumas maldições não devem ser mexidas. Mas, Dona Benedita, a fazenda da minha tia está sendo afetada. Animais estão morrendo. Ela está apavorada. Eu preciso ajudá-la. Então você vai precisar falar com a Marta, disse seu Osvaldo baixando a voz. Mas eu te aviso, menino, ela não vai querer conversa. E tem mais. Você vai ter que tomar cuidado com o que descobre. Às vezes, a verdade é pior do que a ignorância. Saí da padaria com o endereço da casa de Marta. Ela morava numa casa simples, de madeira, pintada de azul desbotado, nos arredores da cidade, bem perto do cemitério municipal. A casa tinha um quintal grande, cercado por uma vegetação que parecia não receber cuidados há tempos. As janelas estavam todas fechadas, as cortinas corridas, exatamente como minha tia tinha descrito. Bati na porta. Nada. Bati de novo. Silêncio. Estava prestes a desistir quando ouvi passos lentos do outro lado. A porta se abriu apenas uma fresta, e um olho escuro me observou através da abertura. O que você quer? A voz era rouca, cansada. Meu nome é Rafael. Sou sobrinho de Dona Geralda, da Fazenda Boa Vista. Eu gostaria de conversar com a senhora. Não tenho nada para conversar. Por favor, senhora Marta. Eu sei que coisas estranhas estão acontecendo. Eu só quero entender. Não vou julgar ninguém. Não vou espalhar nada. Só preciso de respostas. Houve uma longa pausa. Então, surpreendentemente, ela abriu a porta. Marta era uma mulher na faixa dos 45 anos,
magra, com cabelos negros compridos e desgrenhados. Seu rosto era pálido, com olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas. Mas o que mais me chamou a atenção foram seus olhos. Havia neles uma mistura de tristeza, medo e resignação que era de cortar o coração. Entramos na casa. O interior era escuro. Apenas algumas velas iluminavam a sala. Havia um cheiro de ervas e incenso no ar. Sentamos em cadeiras velhas de madeira, e ela me serviu um chá de boldo. "Você quer saber sobre a maldição?" ela disse, não como pergunta, mas como constatação. "Eu quero entender o que está acontecendo, sim." Ela suspirou profundamente, como se estivesse carregando o peso do mundo nos ombros. "Você já ouviu falar na lenda da mula sem cabeça, não é?" "Sim, ouvi a vida inteira." "Então você sabe que é uma maldição que recai sobre mulheres que se envolvem com padres. Mulheres que cometem o pecado do amor proibido." Ela pausou, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava a xícara de chá. Eu fui uma dessas mulheres. Fiquei em silêncio, esperando que ela continuasse. Conheci o padre Augusto há 3 anos. Ele era novo na paróquia, tinha vindo de Belo Horizonte. Era jovem, bonito, carismático. As mulheres da igreja ficavam encantadas com ele. Eu também fiquei. No começo, era só admiração. Depois, virou amizade. Ele me procurava para conversar. Dizia que eu era uma das poucas pessoas da cidade que entendia suas ideias, suas dúvidas, suas angústias. Ela limpou uma lágrima que escorria pelo rosto. E então, aconteceu. Nos apaixonamos. Foi errado, eu sei. Mas foi real, Rafael. Não foi luxúria. Não foi fraqueza momentânea. Foi amor verdadeiro. Nos encontrávamos em segredo, longe dos olhares da cidade. Ele me dizia que ia deixar o sacerdócio, que íamos ficar juntos, construir uma vida. Mas então a cidade descobriu. Como? Alguém nos viu. Nos viu juntos, nos beijando perto da igreja velha, aquela que fica abandonada na estrada para a fazenda da sua tia. Foi um escândalo. A comunidade inteira se virou contra mim. Contra ele também, mas principalmente contra mim. Diziam que eu era a tentação, que eu tinha corrompido um homem de Deus. Padre Augusto foi transferido imediatamente para outra diocese. E eu fiquei aqui, sozinha, carregando o peso da condenação de todos. E a maldição? A maldição! Ela riu amargamente. Eu não acreditava nisso, Rafael. Achava que eram só histórias antigas, superstições de gente ignorante. Mas então, numa noite de quinta-feira, 3 meses atrás, senti algo estranho. Uma dor terrível tomou conta do meu corpo, como se meus ossos estivessem se quebrando e se remodelando. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. E então eu perdi a consciência. Ela pausou, seu corpo tremendo visivelmente agora. Quando acordei, era manhã de sexta-feira. Estava no meio do mato, longe de casa, coberta de lama e sangue. Não era sangue meu. Meus pés estavam machucados, havia queimaduras nas minhas pernas, e eu não me lembrava de nada, absolutamente nada da noite anterior. Mas quando voltei para casa, vi as notícias. Animais mortos na fazenda da sua tia, marcas de cascos queimados. E eu soube o que tinha acontecido comigo. Senti meu coração acelerar. Aquilo era real. A maldição era real. Desde então, toda quinta-feira à noite acontece a mesma coisa. Eu tento me trancar, tento me amarrar, mas não adianta. A transformação acontece e eu me torno aquilo. Uma mula sem cabeça que galopa pela noite soltando fogo, espalhando terror. E o pior é que eu não tenho controle. Quando acordo, tudo que restam são fragmentos confusos, sensações de velocidade, de fúria, de uma fome insaciável por destruição. Mas tem que haver uma forma de quebrar essa maldição, eu disse, minha mente correndo atrás de todas as histórias que tinha ouvido. Nas lendas dizem muitas coisas. Ela me interrompeu. Dizem que alguém precisa tirar a rédea de ferro da mula, que precisa fazer sangrar. Dizem que é preciso rezar, fazer oferendas, pedir perdão. Eu já tentei tudo, Rafael. Rezei todos os dias, fui em benzedeiras, em curandeiros. Nada funciona. A maldição é mais forte que tudo. E o padre Augusto? Você tentou falar com ele? Ela balançou a cabeça negativamente. Ele não sabe de nada disso. Foi transferido para bem longe. Eu não tenho mais contato com ele. E talvez seja melhor assim. Ele já sofreu o suficiente por minha causa.
Fiquei ali sentado processando tudo aquilo. Era uma situação impossível, algo que desafiava toda lógica e razão. Mas, ao mesmo tempo, eu não podia ignorar as evidências. Os animais mortos, as marcas de cascos queimados, o testemunho daquela mulher destroçada à minha frente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marta. Você quer se livrar dessa maldição, mais do que tudo nesse mundo, mas eu não tenho esperanças. Então vamos tentar juntos. Hoje é quinta-feira. Essa noite eu vou estar aqui. Vou observar a transformação. Vou tentar entender melhor o que acontece. E vamos encontrar uma forma de quebrar essa maldição. Ela me olhou com uma expressão de surpresa e algo que poderia ser esperança. Você está disposto a fazer isso? Você sabe o perigo que corre? Eu sei. Mas não posso deixar você continuar sofrendo assim. E não posso deixar minha tia e outros inocentes continuarem sendo afetados. Passamos o resto do dia planejando. Marta me contou tudo o que lembrava sobre as transformações, os horários aproximados, as sensações que precediam a mudança. Ela me mostrou os ferimentos que sempre apareciam em seu corpo depois das noites de quinta-feira. Eram marcas terríveis, queimaduras, arranhões profundos, hematomas. Eu, por minha vez, pesquisei tudo o que podia sobre a lenda da mula sem cabeça. Li em livros antigos sobre folclore, procurei em sites especializados, conversei por telefone com um professor de antropologia da USP que estudava mitos brasileiros. E o que descobri foi ao mesmo tempo fascinante e aterrorizador. A lenda da mula sem cabeça tem raízes profundas na cultura brasileira, misturando elementos do catolicismo colonial com crenças indígenas e africanas. A figura do cavalo ou mula sem cabeça aparece em várias culturas ao redor do mundo. O Dullahan irlandês, por exemplo, ou o Headless Horseman americano. Mas a versão brasileira tem uma particularidade. Ela está diretamente ligada à transgressão sexual dentro do contexto religioso. Durante o período colonial, a Igreja Católica exercia um controle imenso sobre a sociedade. Os padres eram figuras de autoridade incontestável, representantes diretos de Deus na Terra. Qualquer relacionamento entre um padre e uma mulher não era apenas um pecado. Era visto como uma profanação, uma afronta à ordem divina. E em sociedades patriarcais e profundamente religiosas, a culpa sempre recaía mais pesadamente sobre a mulher. A maldição da mula sem cabeça, então, era uma forma de punição social transformada em narrativa sobrenatural. Era uma maneira de controlar o comportamento das mulheres, de instalar o medo, de reforçar que certos limites não deveriam ser cruzados. Mas o professor me disse algo que me fez pensar. Ele acreditava que, em alguns casos raros, quando a culpa e o peso social são intensos o suficiente, quando a condenação da comunidade é absoluta, algo pode acontecer. A psique pode se fragmentar de tal forma que manifesta-se fisicamente, uma espécie de histeria coletiva que se torna real. Mas seria apenas isso? Uma manifestação psicológica? Então, como explicar os cascos queimados no chão, o cheiro de enxofre, os animais mortos de forma tão brutal? Havia algo mais. Algo que a ciência não conseguia explicar completamente. Quanto às formas de quebrar a maldição, as lendas variavam. Algumas diziam que era preciso que alguém corajoso arrancasse a rédea de ferro que a mula carrega, embora Marta não fizesse menção a usar rédea. Outras falavam em fazer a criatura sangrar, furar sua pele com objetos abençoados. Havia também versões que mencionavam a necessidade de perdão, tanto da comunidade quanto da própria pessoa amaldiçoada, e outras que falavam em desfazer o pecado original de alguma forma. Uma informação me chamou particular atenção. Segundo algumas versões mais antigas da lenda, a maldição só poderia ser quebrada se o padre envolvido reconhecesse publicamente seu amor e pedisse perdão, assumindo sua parte da responsabilidade. Mas isso era praticamente impossível no nosso caso, já que o padre Augusto havia sido transferido e provavelmente não fazia ideia do que estava acontecendo. À medida que a tarde avançava e a noite se aproximava, sentia a tensão aumentar. Marta estava visivelmente nervosa, andando de um lado para o outro, suas mãos tremendo cada vez mais. "Você ainda tem certeza disso, Rafael?" Ela me perguntou pela terceira vez. "Tenho. Vamos descobrir a verdade e vamos encontrar uma forma de te ajudar." Preparamos o ambiente.
Marta se trancou em seu quarto. Amarrou seus pulsos e tornozelos na cama com correntes que ela tinha adquirido especificamente para isso, embora nunca tivessem funcionado. Eu fiquei na sala com uma câmera de celular preparada para gravar, uma cruz de prata que minha tia me emprestou e um livro de orações que peguei na igreja. Quando o relógio marcou 9 da noite, Marta gritou do quarto. Está começando. Corri até lá. Ela estava na cama, se contorcendo de dor. Seu corpo começou a tremer violentamente. Seus olhos reviraram, mostrando apenas o branco. E então aconteceu algo que eu nunca vou esquecer pelo resto da minha vida. Seu corpo começou a se transformar. Não de uma forma grotesca e lenta como nos filmes, mas de maneira rápida e brutal. Seus membros se alongaram, suas mãos e pés se fundiram, formando cascos. Seu corpo se cobriu de pelos escuros e ásperos. As correntes que a prendiam começaram a fumegar e, em questão de segundos, se partiram como se fossem feitas de papel. E então, onde antes estava uma mulher, agora havia uma mula. Uma mula grande de pelagem escura, mas o mais aterrorizante. Onde deveria estar a cabeça, havia apenas um coto do pescoço do qual emanavam chamas alaranjadas e fumaça negra. O cheiro de enxofre encheu o quarto, tão intenso que me fez tossir e meus olhos arderem. A criatura relinchou. Um som que não tinha nada de natural. Um som que parecia vir diretamente do inferno. Era um grito agudo e penetrante que fez cada célula do meu corpo querer fugir dali. Ela se levantou sobre as patas traseiras e, com um movimento brusco, chutou a porta do quarto, arrebentando-a completamente. Eu me joguei para o lado, evitando ser pisoteado. A mula sem cabeça saiu galopando pela casa, destruindo móveis, derribando tudo pelo caminho. Tentei segui-la, mas ela era rápida demais. Em segundos, ela tinha atravessado a porta da frente, também a destruindo, e estava galopando pela noite. Corri até meu carro, entrei e comecei a segui-la. Ela galopava pela estrada de terra que levava em direção à fazenda da minha tia e à igreja velha. Suas pegadas deixavam marcas em chamas no chão. O fogo se apagando alguns segundos depois, mas o cheiro de queimado permanecendo no ar. Era uma visão surreal. Ali estava eu, dirigindo por uma estrada deserta no meio da noite, seguindo uma criatura mitológica que soltava fogo e destruía tudo em seu caminho. Parte de mim ainda não acreditava no que estava vendo. Queria acordar e descobrir que tudo aquilo não passava de um pesadelo. A mula sem cabeça galopava desenfreadamente, às vezes desviando da estrada e entrando no mato. Eu a perdi de vista algumas vezes, mas conseguia segui-la pelo rastro de fogo que deixava. Em determinado momento, ela chegou à fazenda Boa Vista, invadiu os currais e ouvi os gritos desesperados dos animais. As vacas mugiam aterrorizadas. Os cavalos relinchavam e tentavam escapar. Parei o carro e desci, pegando a cruz de prata. Não sabia exatamente o que fazer, mas precisava tentar alguma coisa. Aproximei-me do curral e vi a cena. A mula sem cabeça estava no meio dos animais, que se aglomeravam nos cantos, tentando se afastar dela. A criatura estava parada, como se estivesse confusa, dividida entre o instinto de destruição e algo mais. "Tais, Marta!" Gritei, sabendo que era inútil, que ela não estava consciente. "Marta, eu sei que você está aí dentro. Você precisa lutar contra isso." A criatura se virou em minha direção. Apesar de não ter cabeça, eu podia sentir que ela estava me olhando. As chamas no coto do pescoço se intensificaram, e ela começou a galopar em minha direção. Meu instinto foi correr, mas eu me forcei a ficar parado. Levantei a cruz de prata na frente do meu corpo e comecei a rezar. Nem sei direito o que disse. Misturei Pai Nosso com Ave Maria, com pedaços de outras orações que me vieram à mente. A mula sem cabeça estava a poucos metros de mim quando, surpreendentemente, ela parou. Relinchou novamente, aquele som horrível, mas não avançou. As chamas diminuíram um pouco. Ela começou a andar em círculos ao meu redor, como se estivesse lutando contra algo internamente. Foi quando tive uma ideia. Talvez a cruz não fosse suficiente. Talvez o que ela precisasse não fosse de símbolos religiosos, mas de algo mais humano, de empatia, de perdão. Abaixei a cruz e dei um passo em direção à criatura. "Marta, eu sei que você está sofrendo. Eu sei que você não queria isso, mas você não é um monstro.
Você é uma mulher que se apaixonou, que cometeu o que chamam de pecado, mas que só queria amar e ser amada. E não há nada de errado nisso. Você não merece essa maldição. Você não merece o julgamento dessas pessoas. A mula sem cabeça parou de andar em círculos. As chamas diminuíram ainda mais. O erro não foi seu, Marta. O erro foi de uma sociedade que pune o amor, que condena mulheres por sentimentos humanos, enquanto homens são protegidos e transferidos para longe. Você não é culpada, você é vítima. E eu te perdoo. Não que você precise do meu perdão, mas eu te perdoo. E tenho certeza que muitas pessoas, se soubessem a verdade, também te perdoariam. A criatura começou a tremer. As chamas diminuíram drasticamente. Ela caiu de joelhos, se é que se pode dizer que mulas têm joelhos, e começou a emitir um som diferente. Não era mais o relincho aterrorizante, mas algo que soava quase como choro. Aproximei-me mais, agora sem medo. Estendi minha mão e toquei no pelo áspero da criatura. Estava quente, mas não queimava. E então, aconteceu. A transformação começou a reverter. Lentamente, os pelos foram desaparecendo, os cascos se desfazendo, os membros voltando à forma humana. E onde antes estava a mula sem cabeça, agora estava Marta, nua, suja, tremendo no chão do curral. Tirei minha jaqueta rapidamente e a cobri. Ela olhou para mim com olhos cheios de lágrimas e confusão. O que aconteceu? Ela sussurrou. Você voltou. Você é você de novo. Mas como? Eu me lembro de tudo agora. Eu me lembro de cada transformação, de cada noite. Meu Deus, as coisas que eu fiz não eram você, Marta, era a maldição. Mas eu acho que acabou. Eu acho que você está livre. Ela desabou em lágrimas e eu a abracei, deixando que ela chorasse todo o sofrimento, toda a dor, todo o peso que carregava há meses. Mas nossa provação ainda não tinha terminado. De repente, ouvimos o som de carros se aproximando. Luzes de faróis iluminaram o curral. Eram pessoas da cidade. Minha tia Geralda estava entre elas, acompanhada de seu Osvaldo, Dona Benedita e outros moradores. Nós vimos as chamas, ouvimos os sons, disse minha tia. O que está acontecendo aqui? Eles viram Marta no chão, coberta apenas pela minha jaqueta, visivelmente abalada. Vi os olhares de julgamento, os sussurros começando. Foi quando tomei uma decisão. Levantei-me e fiquei entre Marta e o grupo. Eu vou contar a vocês o que aconteceu aqui. E vocês vão ouvir com atenção, porque isso diz respeito a todos nós. E contei tudo. A maldição, as transformações, o sofrimento de Marta. Mas mais importante, contei sobre como aquela maldição era um reflexo da crueldade da própria comunidade. Vocês condenaram essa mulher, eu disse, olhando para cada rosto iluminado pelos faróis dos carros. Condenaram ela por amar, por ser humana. Enquanto isso, o padre foi transferido e provavelmente está vivendo sua vida em outro lugar, sem carregar nenhum peso. Mas ela foi transformada num monstro, não só pela maldição, mas por vocês, pelo julgamento, pela exclusão, pelo ódio disfarçado de moralidade. O silêncio era absoluto. Algumas pessoas baixaram os olhos, envergonhadas. Outras pareciam confusas, como se estivessem processando pela primeira vez o peso do que tinham feito. Dona Benedita deu um passo à frente. A velha senhora que tinha me advertido para não me meter naquilo, agora tinha lágrimas nos olhos. O menino tem razão, ela disse, sua voz trêmula. Nós fomos cruéis. Eu fui cruel. Quando soube do caso dela com o padre, fui uma das primeiras a espalhar a fofoca, a apontar o dedo. Mas nunca parei para pensar no sofrimento dela, nas circunstâncias. Eu peço perdão, Marta. Foi como se aquelas palavras tivessem quebrado uma represa. Uma por uma, outras pessoas começaram a falar. Seu Osvaldo pediu desculpas. Depois a dona da mercearia, o fazendeiro vizinho, até mesmo alguns jovens que tinham zombado de Marta pelas ruas. Minha tia Geralda se aproximou e ajoelhou ao lado de Marta, abraçando-a com ternura. Perdoe a gente, filha. Perdoe essa cidade. Marta chorava convulsivamente agora, mas eram lágrimas diferentes. Lágrimas de alívio, de libertação. Pela primeira vez em meses, ela não estava sozinha. Pela primeira vez, ela estava sendo vista como o que realmente era. Uma vítima, não uma vilã.
Levamos Marta de volta para sua casa. Algumas mulheres da cidade ficaram com ela, cuidando, trazendo comida, conversando. A transformação não era apenas dela, era da comunidade inteira. Era como se, ao reconhecerem seu erro, ao oferecerem perdão genuíno, elas também estivessem se libertando de algo. Passei aquela noite na fazenda da minha tia, mas não consegui dormir muito. Fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido, tentando entender. A maldição tinha sido quebrada, mas como exatamente? Tinha sido o perdão da comunidade? Tinha sido minha empatia? Tinha sido o próprio reconhecimento de Marta de que ela não merecia aquele castigo? Talvez fosse tudo isso junto. Talvez as maldições, pelo menos aquelas que nascem do julgamento humano e da culpa interiorizada, só possam ser quebradas quando há verdadeiro perdão e aceitação. Quando a vítima para de se ver como culpada e quando a sociedade para de ser o carrasco. Na manhã de sexta-feira, acordei com o sol entrando pela janela. Minha tia já estava na cozinha, preparando café. Ela parecia mais leve, mais em paz. Como você está se sentindo, tia? Melhor, meu filho. Muito melhor. Sabe, eu passei a noite pensando. Essa cidade carrega muitos pecados, muitos julgamentos. Não é só com a Marta. É com tanta gente. E talvez esse acontecimento todo tenha sido uma forma de nos mostrar o quanto precisamos mudar. Concordei com ela. Bebemos nosso café em silêncio confortável e então decidi ir até a casa de Marta para ver como ela estava. Quando cheguei lá, fiquei surpreso com a cena. Havia várias pessoas na casa, mulheres principalmente. Elas estavam ajudando a arrumar o lugar, trazendo comida, conversando animadamente. Marta estava sentada na varanda, ainda parecendo cansada e frágil, mas havia um sorriso tímido em seu rosto. Um sorriso que provavelmente não aparecia há muito tempo. Rafael, ela me chamou acenando. Venha, venha. Sentei-me ao seu lado na varanda. As marcas da noite anterior ainda eram visíveis em seu corpo, arranhões, queimaduras leves. Mas ela me garantiu que estavam cicatrizando bem. Como você está se sentindo? Diferente, ela disse pensativa. É como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Não só a maldição física, mas tudo. O peso do julgamento, da culpa, da solidão. Pela primeira vez em muito tempo, eu sinto que posso respirar. Você acha que a transformação não vai mais acontecer? Eu tenho certeza. Eu não sei como explicar, mas eu sinto. É como se algo dentro de mim tivesse sido curado. A maldição se alimentava da minha culpa, do meu auto-ódio, do julgamento das pessoas. E agora que tudo isso está diferente, ela não tem mais poder sobre mim. Ficamos conversando por horas. Ela me contou mais sobre seu relacionamento com o padre Augusto, sobre os planos que tinham feito, sobre como foi devastador quando tudo desmoronou. Mas agora, ao falar sobre isso, havia menos dor, havia aceitação, havia a compreensão de que o amor que tinham sentido era real e válido, independentemente das circunstâncias ou das regras que diziam ser errado. Você já pensou em tentar encontrá-lo? Perguntei. Ela refletiu por um momento. Já pensei, mas não sei se seria bom para ele ou para mim. Talvez alguns capítulos da nossa vida precisem ser fechados para que possamos seguir em frente. Talvez o amor verdadeiro às vezes signifique deixar ir. Havia uma sabedoria profunda naquelas palavras, uma maturidade conquistada através de um sofrimento inimaginável. Passei mais alguns dias em São João do Cafundó. Queria ter certeza de que Marta estava realmente bem, que a maldição tinha sido completamente quebrada. E durante esses dias, testemunhei algo lindo, a transformação de uma comunidade. As pessoas começaram a se questionar sobre outros julgamentos que faziam, outras exclusões que praticavam. Começaram conversas sobre empatia, sobre entender as circunstâncias das pessoas antes de condená-las. Não foi uma mudança mágica e instantânea. Mudanças sociais nunca são, mas foi um começo. A Igreja Velha, aquele lugar onde Marta e o padre Augusto tinham sido descobertos, passou a ter um significado diferente para a cidade. Algumas pessoas propuseram reformá-la e transformá-la num espaço de acolhimento, um lugar onde pessoas que se sentissem julgadas ou excluídas pudessem encontrar apoio. Era como se, do lugar que tinha sido o epicentro da condenação, agora nascesse um símbolo de redenção. Na quinta-feira seguinte, todos estávamos apreensivos.
E se a maldição voltasse? E se tudo aquilo tivesse sido temporário? Mas quando a noite chegou e passou sem incidentes, sem transformações, sem chamas ou relinchos aterrorizantes, todos respiramos aliviados. A maldição tinha sido quebrada de verdade. Na minha última noite na cidade, antes de voltar para São Paulo, houve uma reunião na praça principal. As pessoas se juntaram e Marta, pela primeira vez em meses, saiu de casa e caminhou pela rua principal, à luz do dia, de cabeça erguida. Não houve discursos longos ou cerimônias elaboradas. Foi simples. As pessoas se aproximaram dela, uma de cada vez, e pediram perdão. Algumas abraçaram, outras apenas apertaram sua mão. Mas o gesto era poderoso. Era o reconhecimento público de que tinham errado, de que ela merecia ser tratada com dignidade e respeito. Quando chegou minha vez de me despedir, Marta me abraçou forte. Obrigada, Rafael. Obrigada por acreditar em mim, por me ver como humana quando todos me viam como monstro. Você me salvou. Você se salvou, Marta. Você só precisava de alguém para lembrar que merecia ser salva. Peguei a estrada de volta para São Paulo com o coração cheio de emoções contraditórias. Tinha testemunhado algo impossível, algo que desafiava todas as leis da natureza e da razão. Mas também tinha testemunhado algo profundamente humano, a capacidade de perdoar, de mudar, de crescer. Durante a viagem, refleti sobre tudo o que tinha aprendido. As lendas e o folclore que tanto me fascinavam não eram apenas histórias para assustar ou entreter. Eram reflexos da sociedade que as criou. Eram formas de processar medos coletivos, de reforçar normas sociais, de lidar com o inexplicável. A lenda da mula sem cabeça, especificamente, era uma manifestação do controle patriarcal sobre o corpo e a sexualidade feminina. Era uma forma de punir mulheres que ousavam desafiar as estruturas de poder religiosas. E em alguns casos raros, muito raros, quando o peso dessa condenação social era intenso demais, quando a culpa era internalizada a ponto de fragmentar a psique, talvez, só talvez, algo além do compreensível pudesse acontecer. Mas o que eu tinha aprendido de mais importante era isto. As maldições mais poderosas não são aquelas lançadas por forças sobrenaturais. São aquelas que nós, como sociedade, lançamos uns sobre os outros através do julgamento, da exclusão, do ódio. E essas maldições só podem ser quebradas através do perdão genuíno, da empatia, da disposição de reconhecer nossos erros e mudar. Voltei à minha vida em São Paulo, mas mantive contato regular com Marta e com minha tia. As notícias eram sempre boas. Marta tinha começado a trabalhar na escola local, ensinando literatura para crianças. Ela tinha encontrado finalmente um propósito, uma forma de contribuir para a comunidade que tinha sido tão cruel com ela, mas que agora a acolhia. Alguns meses depois, recebi uma ligação surpresa de Marta. Sua voz estava animada, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Rafael, você não vai acreditar. O padre Augusto entrou em contato comigo. Meu coração acelerou. Como? O que ele disse? Ele soube do que aconteceu. Não sei como, mas as notícias correm, você sabe. Ele deixou o sacerdócio, pediu dispensa dos votos e está voltando para São João do Cafundó. Ele vai voltar. Mas, Marta, você está pronta para isso? Eu não sei, ela admitiu. Não sei o que vai acontecer entre nós. Talvez a gente consiga reconstruir o que tínhamos, talvez não. Talvez a gente descubra que somos melhores como amigos, ou talvez a gente precise apenas de um fechamento adequado. Mas eu não tenho mais medo, Rafael. Eu não tenho mais vergonha. E seja o que for que acontecer, eu vou encarar de cabeça erguida. Sorri ao ouvir aquilo. Aquela era a Marta que eu conhecia, mas mais forte, mais confiante. Uma mulher que tinha passado pelo inferno literal e tinha emergido do outro lado, não quebrada, mas reconstruída. Voltei a São João do Cafundó para o reencontro de Marta e Augusto. Foi numa tarde de domingo, na praça da cidade. Ele chegou sozinho, com uma mala pequena, parecendo mais velho do que deveria para sua idade. O peso da culpa também tinha cobrado seu preço dele. Quando eles se viram, ficaram parados por um longo momento, apenas se olhando. E então ele deu o primeiro passo. Aproximou-se dela e, na frente de todos que estavam na praça, ajoelhou-se. Marta, eu peço perdão.
Perdão por não ter sido forte o suficiente para ficar ao seu lado quando você mais precisou. Perdão por ter deixado você carregar sozinha o peso do nosso amor. Perdão por ter sido covarde. Ela o ajudou a se levantar, lágrimas escorrendo pelo rosto. Nós dois carregamos esse peso, Augusto. Nós dois fomos vítimas de um sistema que pune o amor. Mas agora somos livres. Livres para escolher nosso próprio caminho. Não sei o que aconteceu entre eles depois daquele dia. Isso não me cabe contar, pois pertence a eles. Mas sei que Augusto ficou na cidade que abriu uma pequena livraria e que ele e Marta foram vistos juntos em várias ocasiões. Se reconstruíram seu romance ou se construíram uma amizade profunda, não importa. O importante é que ambos encontraram paz. Passaram-se 2 anos desde aquela noite aterrorizante em que vi a transformação de Marta em mula sem cabeça. 2 anos em que não houve mais uma única aparição da criatura. Não houve mais animais mortos de forma misteriosa. Não houve mais cascos flamejantes deixando marcas no chão. São João do Cafundó mudou. Não completamente. Mudanças sociais profundas levam gerações, mas significativamente. As pessoas se tornaram mais conscientes de seus julgamentos, mais cuidadosas com suas palavras. A história de Marta, embora não fosse falada abertamente por todos, serviu como um lembrete constante do poder destrutivo da condenação e do poder curativo do perdão. Eu também mudei. Minha fascinação pelo folclore brasileiro não diminuiu. Pelo contrário, aumentou. Mas agora eu olho para essas lendas com olhos diferentes. Vejo nelas não apenas histórias fantásticas, mas reflexos de verdades humanas profundas. Vejo as injustiças que elas perpetuam, mas também as lições que podem ensinar se as interpretarmos corretamente. Escrevi sobre o caso, de forma alterada, claro, mudando nomes e localizações específicas, e publiquei num blog sobre folclore brasileiro. A história teve uma repercussão surpreendente. Recebi mensagens de pessoas de todo o país, algumas contando suas próprias experiências com o sobrenatural, outras simplesmente agradecendo por ter apresentado uma perspectiva diferente sobre uma lenda tão conhecida. Mas a mensagem que mais me marcou veio de uma jovem de 19 anos, de uma cidade do interior do Ceará. Ela me contou que tinha se envolvido com um rapaz que a comunidade considerava inadequado. Ele era de outra religião e que estava sendo ostracizada por isso. Estava pensando em coisas terríveis, em desistir. Mas ao ler minha história sobre Marta, ela encontrou forças para continuar, para se amar apesar do julgamento alheio. Foi nesse momento que entendi o verdadeiro poder das histórias. Elas não servem apenas para entreter ou assustar. Elas servem para nos conectar, para nos mostrar que não estamos sozinhos em nossas lutas, para nos lembrar de nossa humanidade compartilhada. Hoje, quando conto a história da mula sem cabeça, não conto apenas como uma lenda assustadora sobre uma criatura que galopa pela noite. Conto como a história de uma mulher que foi transformada em monstro pela crueldade humana, mas que encontrou sua redenção através do perdão e da aceitação. Conto como um lembrete de que os verdadeiros monstros não são criaturas sobrenaturais, mas o julgamento, a hipocrisia e a falta de empatia. E conto para que as pessoas entendam. Se vocês virem alguém sendo condenado, sendo transformado em vilão por algo que nada mais é do que humanidade, não sejam cúmplices dessa transformação. Sejam a voz que lembra essa pessoa de sua dignidade. Sejam a mão estendida que ajuda a quebrar a maldição. Porque no final das contas, as piores maldições são aquelas que criamos uns para os outros, e as melhores mágicas são aquelas que praticamos através da compaixão, do perdão e do amor. Há poucas semanas voltei a São João do Cafundó para uma visita. A cidade estava em festa, era a época de celebração de São João, com suas fogueiras, suas danças, suas comidas típicas. Encontrei Marta na praça, rindo, dançando quadrilha com as outras mulheres da cidade. Ela me viu e veio correndo, me dando um abraço apertado. Rafael, que bom te ver. Você está radiante, Marta. Eu estou feliz, ela disse simplesmente. Verdadeiramente feliz. Sabe, eu nunca pensei que fosse possível depois de tudo que passei. Mas é possível reconstruir, é possível encontrar alegria depois da dor mais profunda. Passamos a noite conversando, relembrando,
refletindo. E quando chegou a meia-noite, quando tecnicamente já era quinta-feira, ela olhou para o céu estrelado e sorriu. Quinta-feira, ela disse. Já foi um dia que eu temia mais do que qualquer coisa. Mas agora é só mais um dia. Um dia como qualquer outro. Um dia cheio de possibilidades. E naquele momento, olhando para aquela mulher forte que tinha passado pelo inferno e tinha emergido do outro lado não apenas inteira, mas mais forte, entendi a verdadeira moral da história da mula sem cabeça. Não é uma história sobre punição divina. Não é uma história sobre os perigos do pecado. É uma história sobre como a sociedade pode transformar pessoas em monstros através do julgamento e da exclusão. Mas é também uma história sobre redenção, sobre como o perdão genuíno e a aceitação podem quebrar as mais poderosas maldições. É uma história que nos lembra que todos carregamos dentro de nós a capacidade tanto para a crueldade quanto para a compaixão, e que a escolha entre essas duas forças define não apenas quem somos individualmente, mas que tipo de sociedade construímos juntos. Então, da próxima vez que vocês ouvirem a lenda da mula sem cabeça, lembrem-se de Marta. Lembrem-se de que por trás de cada história de monstro há uma história humana. E lembrem-se de que o maior poder que temos não é o de julgar e condenar, mas o de perdoar e acolher, porque no final, todos nós somos capazes de nos transformar em monstros sob o peso do julgamento alheio, mas também somos capazes de nos transformar de volta em humanos através do amor e do perdão. E essa, meus amigos, é a verdadeira história da mula sem cabeça. Não é apenas uma lenda do folclore brasileiro. É um espelho que reflete nossa própria humanidade, com todas suas falhas e todas suas possibilidades de redenção. Que possamos aprender com ela, que possamos ser melhores, que possamos quebrar as maldições que criamos uns para os outros e construir em seu lugar pontes de compreensão e compaixão. Porque se há algo que aprendi naquela noite em São João do Cafundó, observando uma mulher se transformar numa criatura de pesadelos e depois voltar a ser humana, é isto: não há maldição que seja mais forte que o perdão genuíno. Não há escuridão que não possa ser iluminada pela empatia. E não há transformação mais poderosa do que aquela que acontece quando decidimos ver a humanidade uns nos outros, mesmo quando é mais fácil ver monstros. Esta é a minha história. Esta é a história de Marta. Esta é a verdadeira história por trás da lenda da mula sem cabeça. E que ela nos lembre sempre de escolhermos a compaixão em vez do julgamento, o perdão em vez da condenação, o amor em vez do medo. Eu sou Rafael, e o que contei aqui mudou minha vida para sempre. Há maldições que nascem de forças que não compreendemos, mas as mais poderosas são aquelas que nós mesmos criamos através de nossas palavras, nossos julgamentos, nossa recusa em ver a humanidade no outro. Se esta história toca vocês de alguma forma, se faz vocês pensarem antes de julgar, se planta uma semente de empatia onde antes havia indiferença, então valeu a pena cada palavra. Que possamos todos ser quebradores de maldições e não seus criadores.